Olá, bem-vindos a mais um tutorial da CriaPage. Eu sou o Marcos Freire e nesse tutorial nós vamos mostrar como adicionar um botão de ação e como configurar esses botões. Os botões de ação são uma forma bem conhecida de fazer com que o usuário execute uma determinada ação em sua página. Você pode ter botões de ação, por exemplo, saiba mais, compre agora, baixe o e-book e outros tipos de botões de ação. Toda vez que você quiser que o usuário execute uma determinada ação, crie um botão de ação e coloque a ação desejada nesse botão. Se você estiver gostando desses tutoriais, não esquece de dar um joinha pra gente, ok? E aproveita e se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente tem novos vídeos e dicas disponíveis para você. Vamos ao tutorial? Pessoal, eu já estou então aqui no editor da CriaPage e vamos então adicionar aqui um botão de ação. Então eu vou aqui nesse botão de adicionar e vou selecionar aqui botão. Eu posso adicionar um botão ou dois botões. Nesse tutorial a gente vai ver um botão só porque o que eu posso fazer com um botão eu faço também para dois ou mais botões. Então vamos lá. Vou adicionar aqui um botão, vou só deixar centralizado aqui dentro da minha página para facilitar aqui a apresentação. Vou aumentar um pouquinho mais para ele não ficar quebrado. Só fazer alguns ajustes aqui. Pronto. Deixa eu centralizar novamente aqui o botão. Bom, o botão aqui adicionado na minha página, então o que eu posso ajustar aqui para o meu botão? Se eu clicar aqui no botão, eu vou ver aqui algumas opções, como por exemplo a opção de link e unlink. Todo botão ele já vem pré-configurado aí com um link, ok? A gente não vai estar vendo nesse tutorial sobre link porque a gente já viu no tutorial anterior. Mas o que eu queria mostrar para vocês é essa opção aqui de ajuste. Então eu vou clicar aqui nesse ícone de ajuste e aí quando eu clico no ajuste do botão, aqui no painel lateral eu tenho todas as opções de ajustes do meu botão. O que eu posso ajustar no botão? Uma série de ajustes visuais, então eu posso, por exemplo, escolher a cor base do botão, né? Então eu tenho já algumas cores aí na paleta, mas eu posso também vir aqui e selecionar uma outra cor, né? Supondo que eu queira uma cor azul, por exemplo. Então eu vou adicionar aqui, vou selecionar a cor azul, ou já entro aqui com o código RGB, né, ou o código hexadecimal da cor, e aí vou selecionar aqui a minha cor. Vou deixar esse azul aqui para fins de demonstração. Então eu tenho, cliquei aqui fora, deixa eu voltar aqui no ajuste. Então eu tenho aqui a cor azul para esse botão e tenho uma série de pré-configurações. Se eu passar o mouse aqui, eu até consigo ver que para alguns botões eu tenho alguns efeitos, né? Por exemplo, eu tenho esse botão aqui, que se eu passar o mouse, ele tem um fundo e ele muda o fundo do botão, né? Então, por exemplo, eu vou adicionar esse tipo de botão. E aí eu posso testar aqui também dentro da minha página. Então eu estou vendo aqui que se eu passo o mouse, muda aqui o fundo do botão. Então eu já tenho uma série de pré-configurações aí que eu posso estar usando, inclusive eu posso estar usando botões flat também, né? São botões que não tem aí a borda, então eu tenho opções também de botão sem a borda também. Eu vou deixar para esse tutorial esse primeiro efeito aqui de botão. Então na cor azul, com esse efeito aqui, e aí eu vou fazer alguns outros ajustes no botão. A primeira coisa que eu vou fazer é mudar o tamanho do botão, colocar um tamanho maior. Vou colocar aqui um tamanho G para o botão, para ele ficar maior. Além do tamanho do botão, eu posso fazer um ajuste na borda, então eu posso deixar a borda mais arredondada, por exemplo. Então conforme eu mexo aqui, né, esse slider, eu vou deixar a borda do botão mais arredondada. Eu vou deixar nessa borda aqui. E aí eu posso também deixar a largura do botão automática ou 100%. Automática é de acordo com o texto que ele está aqui. Então ele vai estar cabendo aqui dentro do conteúdo do texto. Ou então eu deixo ela 100%. Então vou mostrar aqui como é que é o 100% do espaço disponível aqui dentro do meu bloco. Então vou colocar aqui 100%, por exemplo, então ele vai ocupar todo o espaço disponível. É claro que o bloco ele tem uma limitação de largura, né, que a gente já viu aí em outro tutorial, então se eu tiver com essa limitação de largura que é padrão do bloco, ele vai estar limitado nessa largura. Para isso eu teria, para conseguir acima dessa largura, eu tenho que fazer essas configurações aqui no bloco, que a gente já viu em outro tutorial. Outra coisa que eu posso fazer também, por padrão, ele já vem com texto em caixa alta. Eu posso tirar essa pré-definição de caixa alta e aí ele vai aparecer conforme eu digito o texto em maiúsculo ou minúsculo. Então vou deixar aqui novamente, vou voltar aqui para caixa alta. Eu posso também ajustar o peso da fonte, então ele já tem um peso padrão. Eu posso mudar, por exemplo, deixar ele mais negrito, né, e conforme as disponibilidades aqui de peso aí para essa fonte que eu tenho aqui configurada. Eu posso também fazer um ajuste da margem, colocar uma margem tanto à esquerda quanto à direita, eu vou ter essas opções, e posso também colocar ações de clique. Assim como no bloco eu tenho ações de clique, que eu posso estar abrindo imagem e vídeos do YouTube,
No caso do bloco eu tenho ainda uma opção de abrir uma outra página externa. Nesse caso aqui não é necessário porque o link já é suficiente para abrir uma página, mas aí eu posso também adicionar ações de abrir uma imagem ou então abrir um vídeo do YouTube. Eu vou selecionar aqui no exemplo abrir uma imagem. Então quando eu seleciono aqui abrir uma imagem, eu posso enviar a imagem, colocar o URL da imagem ou selecionar ela dentro da minha biblioteca. Então aqui eu vou abrir uma imagem que eu já tenho previamente enviada, que é essa imagem aqui da estrada. Então vou selecionar essa imagem da estrada, eu posso fazer um teste, posso pré-visualizar como é que ficaria esse efeito, assim como na questão do clique no bloco, né? Então se eu clicar em pré-visualizar, ele vai me abrir aqui e eu vou ter uma pré-visualização de como que ficaria aqui a imagem num pop-up. Eu posso também fazer algumas configurações de fundo, né, desse pop-up, eu posso deixar ele em fundo escuro ou posso colocar também com alguma cor de fundo. E quando eu adiciono esse evento do clique, eu não tenho mais o efeito do link. Então o link não vai mais funcionar quando eu tenho esse evento do clique. Tá? Eu posso ter até um link configurado, né? Por exemplo, eu tenho aqui um link configurado com um jogo da velha, né, que vai para a própria página, mas se eu tiver um link para uma outra página externa, não vai funcionar com esse evento do clique. Então o clique tem precedência sobre o link, ok? Então, pessoal, são essas as configurações que a gente pode fazer na CreaPage para o botão. E aí, pessoal, gostaram do tutorial? Nesse tutorial nós vimos como foi fácil trabalhar com botões de ação. Se vocês gostaram, não esquece de dar um joinha e aproveita, se inscreve aqui no canal. Toda semana nós estamos disponibilizando novos vídeos tutoriais e dicas bem interessantes para você. No próximo tutorial nós mostraremos como é fácil criar formulários de captura dentro da CreaPage. Tá muito interessante o próximo tutorial, ok? Nos vemos lá. Até mais!